Bem, a China esperou o momento certo, percebeu que Donald Trump não estava lidando bem com a guerra no Oriente Médio e, junto com o Paquistão, propôs um plano de paz para os Estados Unidos e o Irã. Sim, você não ouviu errado, a China e o Paquistão apresentaram um plano para parar a guerra no Irã com um cessar-fogo imediato e, o que é importante, a retomada das operações no Estreito de Hormuz. Tudo indica que a China pode ser a força capaz de restaurar a ordem no Estreito de Hormuz e retomar as exportações de petróleo das monarquias do Golfo Pérsico. E Donald Trump ficará na memória como o presidente dos Estados Unidos que iniciou uma guerra, mas não conseguiu terminá-la a seu favor. O plano da China prevê garantir o mais rápido possível a passagem segura de navios civis e comerciais e restaurar o tráfego normal pelo Estreito de Hormuz. E o que é importante, o Irã concordou parcialmente com esse cenário. O que acha dessa reviravolta? Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, como de costume, peço que apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu e você pode fazer isso ao final do episódio, se achar este episódio interessante e útil para você. Além disso, inscreva-se no meu Telegram, canal Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Vou iniciar o episódio explicando o contexto atual. Hoje, Donald Trump surpreendeu muitos ao declarar que os Estados Unidos podem encerrar a guerra contra o Irã em 23 semanas, mesmo sem fechar um acordo com Teherã, que ele tentou negociar por mais de um ano. Lembrem-se, basicamente eles estavam negociando antes da guerra, depois não conseguiram assinar o acordo e Trump disse: "Ok, vamos começar a guerra. Agora a guerra está em um impasse", ele diz. "Podemos fazer sem acordo, simplesmente saímos e pronto." Fim da citação. Vamos fazer isso muito em breve, e então eles começarão a cair rapidamente. Acho que vamos sair em 23 semanas porque não há motivo para continuarmos com isso. Uma solução diplomática, ou seja, um acordo, é uma condição necessária para encerrar as ações militares? Não, eles não precisam fechar nenhum acordo. Trump afirmou que os Estados Unidos já atingiram os objetivos definidos antes do início dos ataques aéreos ao Irã e agora só estão concluindo o trabalho. Ao mesmo tempo, Trump acrescentou que não pretendia derrubar o regime vigente no país, mas, isso simplesmente aconteceu. Fim de citação. Houve uma mudança de regime, mas esse não era meu objetivo. Meu único objetivo era impedir que tivessem armas nucleares, e isso foi alcançado. Em seguida, Trump acrescentou que os Estados Unidos não pretendem ter qualquer relação com a situação no Estreito de Hormuz, que está sendo bloqueado por Teherã. O que acontece com o Estreito não pretendemos ter nada a ver com isso. Não há razão para nos envolvermos nisso, declarou Trump. Ele destacou que outros países poderão cuidar de si mesmos se quiserem receber petróleo e gás do Oriente Médio. Mas vale lembrar que Trump, três vezes, começando em 21 de março, impôs prazos rígidos e ultimatos ao Irã para abrir o Estreito de Hormuz e ameaçou reduzir o Irã a pó caso eles não abrissem o Estreito de Hormuz. Na prática, Trump declarou que não pode resolver o problema e por isso vai se retirar. Lembram desses ultimatos? Primeiro prazo de 48 horas depois mais, 5 dias depois mais 10 dias. E aí chega o terceiro prazo, Trump diz: deixa pra lá, não abram o estreito, a gente simplesmente vai embora. Esqueçam que eu bati forte com o punho na mesa, gritei 48 horas se não abrirem o estreito, eu vou bombardear todo o Irã. Depois passam 48 horas, Trump diz: tá bom, mais 5 dias. Com certeza vou bombardear. Passam mais 5 dias, Trump diz: tudo bem, mais 10 dias, mas desta vez, se Deus me livre não desbloquearem, aí eu vou bombardear mesmo. Acabam os 10 dias, Trump diz: tudo bem, a gente simplesmente vai embora, não precisa abrir nada. E aí, de repente, entra em cena a China, que estava justamente esperando por esse momento perfeito. A China e o Paquistão apresentaram um plano para parar a guerra no Irã com um cessar-fogo imediato e a reabertura do Estreito de Hormuz. O projeto de acordo de 5 pontos foi apresentado na terça após a visita do chefe das relações exteriores do Paquistão, Muhammad Ishaq Qadar, a Pequim e encontro com Wang Yi, seu colega chinês. Ambos os países pediram negociações para encerrar a operação americano-israelense contra o Irã, que já dura 5 semanas. O plano prevê garantir o mais rápido possível a passagem segura de navios civis e comerciais e a restauração do tráfego normal no Estreito de Hormuz. Além disso, a iniciativa da China prevê a cessação imediata das hostilidades e o fornecimento de ajuda humanitária a todas as áreas afetadas pela guerra.
o início mais rápido possível das negociações de paz com base no respeito ao princípio da independência e segurança do Irã e dos países do Golfo Pérsico, e também o compromisso de se abster do uso ou da ameaça de uso da força durante as negociações de paz. Cessar ataques de todos os envolvidos na guerra contra instalações energéticas e de dessalinização de água, instalações nucleares pacíficas, incluindo usinas nucleares, celebração de um acordo para criar um mecanismo de paz abrangente baseado na Carta da ONU e no direito internacional. No Paquistão, que atualmente atua como mediador entre o Irã e os Estados Unidos, foi declarado que esta é, sem dúvida, uma iniciativa equilibrada com a qual concordam o Paquistão, a China e, em parte, até mesmo o Irã. Curiosamente, quando perguntaram ao Trump sobre essa iniciativa de paz sino-paquistanesa, Trump simplesmente ignorou e disse que está conduzindo algumas negociações pessoais obscuras com o Irã, que, segundo ele, estão indo, cito, muito bem. Em seguida, na declaração publicada pelo Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que se dirigiu ao colega do Paquistão, afirmou que Pequim está pronta para cooperar com Islamabad, para, cito, superar dificuldades, eliminar obstáculos, encerrar rapidamente as hostilidades, criar oportunidades para a paz e abrir uma janela para negociações pacíficas. Mas isso não é tudo. Parece que parte dos países da região está voltando a cooperar com a China e não com os Estados Unidos. Vou explicar. A viagem do funcionário paquistanês Muhammad Shaq Qadar a Pequim aconteceu depois que, no domingo, o Paquistão realizou negociações com a Turquia, o Egito e a Arábia Saudita. Além disso, após o aviso de Trump de que os Estados Unidos destruiriam os poços de petróleo e as usinas elétricas do Irã e que o Estreito de Hormuz não seria aberto. Mas como você pode imaginar, poucas pessoas ainda acreditam nos ultimatos de Trump, e eu acho que o próprio Trump já não acredita mais neles. Anteriormente, autoridades árabes disseram ao Wall Street Journal que os Emirados, que estão sendo alvo de ataques de mísseis e drones do Irã, começaram a convencer os Estados Unidos, países europeus e asiáticos a criar uma coalizão para desbloquear o Estreito de Hormuz por meio de força militar. Os Emirados afirmam, basta de brincadeira. Segundo as fontes, os Emirados estão prontos para entrar em guerra contra Teherã para retomar o tráfego pela via navegável estratégica. Mas, ao mesmo tempo, Trump surge e diz que o Irã supostamente pediu cessar-fogo a ele, embora ninguém em Teherã tenha mencionado isso. O presidente do Irã, Pezeshkian, declarou que estão prontos para encerrar a guerra, mas somente se todas as 5 condições de Teherã forem atendidas. E essas condições são as seguintes: cessação total da agressão e do terror por parte do inimigo. Criação de mecanismos claros que garantam que a guerra não será imposta ao Irã novamente. Pagamento garantido e transparente das perdas e indenizações sofridas em decorrência da guerra. Fim da guerra em todas as frentes e para todos os grupos de resistência envolvidos no conflito em toda a região. Ou seja, estamos falando de garantias de segurança não só para o Irã, mas também para o Hamas na faixa de Gaza, para os Houthis no Iêmen e para o Hezbollah no Líbano, e também para o chamado eixo de resistência do Irã. E o mais importante, o 5º ponto, é o reconhecimento internacional e garantias do direito do Irã de administrar soberanamente o Estreito de Hormuz. Esse é o requisito mais fundamental. Na verdade, antes da guerra, o Irã não controlava totalmente e sozinho o Estreito de Hormuz. Como resultado da guerra, o Irã diz: todos devem reconhecer que o Estreito de Hormuz é exclusivamente nosso, é nossa propriedade. Nós decidiremos quem e quanto cobrar pelo uso do estreito, além de quando fechar ou abrir. Foi a isso que Trump chegou com essa guerra. E a China diz: escutem, então vamos resolver essa questão com base na nossa proposta. Deixo reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá tem várias plataformas: Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, dados bancários, criptomoedas, patrocínio no YouTube. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.